Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Nós vamos fazer uma oração para a divisão das classes. Oremos. Bendito e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor agora e para sempre, porque o Senhor é o único Deus vivo, é o Criador do universo, de tudo que nele há. O Senhor é quem redime o teu povo e restaura o universo da presença e dos efeitos do pecado. O Senhor é quem, na tua muito santa e sábia providência, governa e dirige todas as coisas, e tudo isso para o louvor da tua glória. E aqui estamos reunidos, ó Deus, na tua casa de oração, para, ó Deus, prestarmos a ti o louvor, a adoração que são devidos a ti e a ti somente, e também, Senhor Deus, para aprendermos da tua palavra. Para isso, necessitamos da ação soberana, graciosa e iluminadora do teu Espírito. E é o que nós te imploramos. Que o Senhor, Deus, pelo teu Espírito, abra o nosso entendimento e disponha o nosso coração, de maneira que não só venhamos entender a palavra do Senhor corretamente, mas também venhamos crer e venhamos ser transformados, para que sejamos, ó Deus, segundo a imagem do varão perfeito, teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, em quem o Senhor se compraz. Seja conosco nesta manhã, seja com todos os professores e professoras, que o Senhor nos habilite com o teu Espírito, de maneira que a tua palavra seja ensinada com fidelidade, e assim o teu povo seja edificado. E se há entre nós alguém que ainda não é verdadeiramente crente em Cristo Jesus, ó bendito Deus, queira converter esta ou estas pessoas ao teu Filho amado. É no nome dele que nós oramos. Amém. Então vamos às divisões das classes e nós vamos hoje dar continuidade ao nosso curso de teologia, ainda sobre o assunto das Escrituras. Nós ainda temos, hoje vamos falar do conteúdo das Escrituras, no próximo domingo, se Deus nos permitir, sobre a interpretação, ou alguns princípios bíblicos de interpretação. Então, aí nós temos o nosso sumário, então faltam esses dois tópicos para a gente concluir o assunto sobre as Escrituras. Faltam esses dois tópicos, conteúdo e interpretação das Escrituras. Então, vamos partir para o conteúdo das Escrituras. Na última vez, Perdão. Na última vez, irmãos, nós falamos de como a respeito do cano das Escrituras e mostramos que a Bíblia, na verdade, é uma biblioteca. São vários livros de gêneros, inclusive, diferentes. Então, nós temos aí que a Bíblia, esse nome, esse termo, vem de uma palavra grega que significa pergaminho, papiro ou livro, e da expressão grega que significa livros sagrados. A Bíblia ela foi escrita mais ou menos por 40 autores diferentes. O primeiro a escrever, a registrar de maneira inspirada pelo Espírito Santo foi Moisés. O último, o apóstolo João, num período aproximadamente de 1.600 anos, desde Moisés até o apóstolo João, em que eles registraram aquilo que Deus havia revelado, isso de maneira inspirada, como nós já estudamos, para exatamente a edificação do povo de Deus, para a salvação dos eleitos do Senhor e para a propagação do reino de Deus. E em todos esses escritos nós podemos perceber que há a harmonia, há uma beleza, há uma harmonia tal que só seria possível se houvesse um autor acima dos autores humanos. E esse autor acima dos autores humanos é exatamente o Espírito Santo de Deus que traz essa harmonia, vamos dizer assim, perfeição da palavra de Deus. E a nossa confissão, ela vai tratar exatamente, meus irmãos, assim, da beleza da
das Escrituras. Eu queria ler com vocês essa porção aqui da nossa confissão, porque ela mostra exatamente isso. Diz assim: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada. Vejam, observem, a suprema excelência do seu conteúdo e eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a glória a Deus, toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Então ele fala de que a Bíblia ela tem muitas qualidades, a excelência do seu conteúdo, a harmonia. Vejam, foram aproximadamente 40 autores diferentes, num período de 1.600 anos. Esses autores, muitos deles vivendo em contextos diferentes, em situações históricas diferentes, mas quando você olha para a Bíblia e lê com cuidado, você percebe uma harmonia, que não há nela uma real contradição, e que existe uma progressão, como nós vamos ver. Nós vamos observar que coisas que no Velho Testamento, você lendo, você não tem como entender só ali, mas você percebe que quando se completa com o Novo Testamento, aí você faz as devidas conexões. Por quê? Porque, de fato, ela é a palavra do Espírito Santo de Deus conduzindo todo esse processo. Então vamos pensar aqui na grande história. A Bíblia, ela tem muitos gêneros e tipos textuais. Gênero, por exemplo, vamos pensar para, vamos dizer assim, dar um entendimento melhor. O gênero é o que é mais geral. Pense, por exemplo, numa carta. Uma carta. Hoje quase ninguém escreve carta, mas pense numa carta. Ali é um gênero. A carta é um gênero. Nesse gênero pode ter vários tipos textuais, como por exemplo, a narrativa. Pode ter uma parte argumentativa, por exemplo, na carta. Você escreve para alguém e nessa carta você conta uma pequena história. Nessa carta você faz argumentações para convencer a pessoa de alguma outra coisa. Nessa carta, de repente, você coloca um poema. Então, são tipos textuais diferentes dentro do mesmo gênero. Então, a carta tem muitos gêneros, como as epístolas, os evangelhos, as crônicas, mas tem vários tipos textuais. E o que predomina nas escrituras é o tipo narrativo, a narração. E toda a Bíblia, ela pode ser vista como uma grande narrativa. E quando nós percebemos isso, irmãos, nós conseguimos perceber a beleza da palavra de Deus, como é uma grande história. Então vamos tentar aqui fazer um resumo dessa história. Então, inclusive a maneira como a Bíblia começa, perceba que é típico de uma narrativa. Como é que a Bíblia começa? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí a história começou. Ou seja, a história começa com Deus trazendo à existência o universo e tudo o que nele há, e criando o homem segundo a sua imagem e semelhança, para que o homem vivesse em comunhão com Deus, para que o homem vivesse em comunhão com o próximo, para que o homem vivesse em harmonia com a criação a qual ele devia dominar. Isso nós temos registrado principalmente em Gênesis capítulos 1 e 2. Então, a boa criação de Deus. Mas infelizmente, esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para viver à luz da revelação de Deus, para interpretar o mundo à luz da revelação de Deus, esse homem se rebela contra o seu Criador e prefere dar ouvidos à voz do inimigo. Então vem a queda.
Isso está no capítulo 3 de Gênesis, em que o homem é inteiramente contaminado pelo pecado. Ele se torna réu diante de Deus. Com a queda vem a alienação, a distanciamento de Deus. Com a queda, não só o relacionamento com Deus foi rompido, mas também vai trazer problemas e conflitos no relacionamento com o próximo. O que nós podemos ver já no capítulo 3 e também no capítulo 4, e daí por diante. Mas não só o homem foi afetado pela queda, não só o homem foi afetado pelo pecado, mas a própria criação foi afetada pelo pecado do homem. Porque Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Então o homem agora, ele que devia dominar a criação, ele está em hostilidade com a criação. Ele vai plantar e colher, ele vai tirar o seu fruto da criação, o seu sustento da criação, mas isso não significa que vai ser de maneira tranquila como seria antes, mas vai ser com frustração, porque a terra produzirá não só árvores frutíferas, mas cardos e abrolhos. Mas Deus, ele não desiste da sua criação. Ele não desiste. Mesmo naquele contexto de juízo em que ele está dizendo, maldita é a terra por tua causa, eu vou multiplicar as dores da tua gravidez e do teu parto. Mesmo naquele contexto, Deus diz, quando ele está sentenciando a serpente, eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente da mulher. O descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça e você vai ferir-lhe o calcanhar. Aí nós temos Deus já colocando em vigor o seu plano eterno de redenção, trazendo a primeira promessa do Messias, daquele que haveria de salvar não só uma nova humanidade, mas também haveria de restaurar o próprio universo do poder, dos efeitos e da presença do pecado. E naquele mesmo contexto, Deus mata animais para tirar vestes e cobrir a nudez do primeiro casal, mostrando ali os primeiros sacrifícios feitos para que as vergonhas do casal, a vergonha do pecado, fosse coberta com a justiça do Redentor que haveria de vir. E aí a história vai continuar. E a história vai continuar e duas coisas vão estar operando simultaneamente. A queda, e aí nós vamos ver a rebelião do homem repetidas vezes, a incredulidade, a dureza do coração, isso se manifestando continuamente. Nós vamos ver o império das trevas agindo para prejudicar a boa criação de Deus, mas ao mesmo tempo nós vamos ver esse Deus soberano, gracioso, agindo com atos redentores, atos redentivos e sempre apontando para o futuro, de que haveria de vir o Redentor, aquele que haveria de realizar a obra necessária para a salvação. O que ele vai fazer através de tipos, que são figuras, às vezes humanas, às vezes objetos, às vezes instituições, às vezes coisas que apontam para o Salvador. Por exemplo, Moisés é um tipo de Cristo. Ele foi o libertador. Cristo será o grande libertador. Melquisedeque, que foi o rei sacerdote, aponta para aquele que seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o Senhor Jesus Cristo, rei sacerdote e profeta. E aí muitos personagens, eventos e ações e ritos, como por exemplo os sacrifícios, a Páscoa, o próprio templo, tudo apontando para aquele que haveria de vir. E aí nós olhamos, continuando a nossa história, do capítulo 4 de Gênesis até o capítulo 11, nós temos a história começando com a família de Adão, depois de maneira geral, com a humanidade em geral, especialmente duas sementes, a semente ou a descendência de Caim e a descendência de Adão, que são aquelas sementes que a Bíblia fala que vai haver hostilidade, em que uma sempre está perseguindo a outra, a semente, a descendência de Caim, perseguindo a descendência de Adão por meio de Sete. E essas duas linhagens mais à frente vão se misturar.
e o pecado vai se avolumar de uma maneira grandiosa. E agora aparece o fim, porque haverá um grande dilúvio e a humanidade será dizimada por causa do pecado que se avolumava e crescia mais e mais na terra. Mas apesar de parecer ser o fim, não foi, porque Deus não desistiu e jamais desiste da sua criação e da própria humanidade, porque ali o Senhor salva uma família, a saber, 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, e preserva a boa criação, representada inclusive ali pelos animais. Boa criação essa que infelizmente está afetada pelo pecado. Está, como diz Paulo aos Romanos, no cativeiro da corrupção, ansiando o dia, esperando o dia em que acontecerá a redenção final dos filhos de Deus, quando Cristo voltar a esse mundo e consumar todas as coisas. A partir do capítulo 12, a história ela sai do foco geral para um foco específico, capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 11 acontece um fato importante, em que os homens, eles em desobediência a Deus, Deus disse, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas no capítulo 11, eles querem ficar num só lugar. No capítulo 11, eles querem buscar não a glória de Deus, mas a glória de si mesmos. E Deus então confunde as línguas, aí tem a Torre de Babel e os povos se espalham. E de um desses povos, Deus escolhe um homem e a sua descendência, Abraão. Capítulo 12 de Gênesis. E agora o foco da história vai se concentrar exatamente nesse homem e na sua descendência. E Deus escolhe esse homem e a sua descendência, Israel, não em detrimento dos outros povos, mas exatamente para alcançar os outros povos. Porque a palavra de Deus nos diz lá que Deus falou, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, e em ti serão abençoados todos os povos da terra. Então Deus tem um plano, separar um povo, para que esse povo seja, por assim dizer, a luz para as nações, para que esse povo, vivendo numa determinada terra, pudesse viver de maneira segundo as leis do Senhor, adorando o único Deus vivo e verdadeiro, e assim atrair a atenção dos povos idólatras e pagãos. E aí nós temos, a história continua, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, por enquanto uma só família. Essa família, no momento de crise, no momento de crise, no momento de grande seca naquela região, desce para o Egito, aproximadamente 70 pessoas. E assim termina o livro de Gênesis, com o povo de Deus lá no Egito. Começa o livro de Êxodo. Gênesis termina assim. Êxodo começa com esse povo lá, se multiplicando, não mais uma família, mas agora uma multidão, se multiplicando mais e mais, o que vai despertar o ódio de Faraó, que vai escravizar esse povo, conforme Deus havia dito para Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis. Então esse povo agora está escravizado, e essa escravidão dura mais ou menos 400 anos. Mas no final desse período, o Senhor se lembra da sua aliança, porque Deus tem uma aliança com o seu povo. E ele então lembra-se da sua aliança com Abraão, e então vai libertar esse povo por meio de um mediador, Moisés. E aí Deus liberta esse povo com um braço estendido e mão poderosa. Conduz esse povo pela terra, pelo deserto. Ali no deserto da lei, se revela de uma maneira especial para esse povo. Dá as diretrizes necessárias para que esse povo vivesse de maneira a glorificar e a engrandecer a Deus. E conduz esse povo à terra prometida. Aí nós temos os livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Então, Deus cumpre a sua promessa de dar a terra prometida à descendência de Abraão. Agora o povo está na terra. Agora o povo está em condições muito favoráveis, porque está na sua terra.
é uma teocracia. Eles podem agora ali adorar a Deus em espírito e em verdade, em fazer de acordo com a vontade de Deus e assim atrair a atenção das nações, cumprindo o seu papel para o qual esse povo foi chamado. Mas infelizmente não acontece assim. Depois que Josué morre, aquela geração passa. A geração seguinte que se levanta, nos diz o texto, não conhece ao Senhor. E aí tem o livro dos Juízes, que narra um período muito difícil da história, em que o povo cai na idolatria. Deus pune esse povo, o povo clama ao Senhor, o Senhor na sua graça e misericórdia socorre esse povo passa um tempo adorando ao Senhor, mas não demora muito, volta à idolatria. E esse ciclo vai continuando, e Deus sempre trazendo libertadores, mas ficando claro uma coisa, o povo de Deus precisa de um libertador definitivo, porque esses libertadores libertam o povo por um tempo, mas logo eles passam e o povo volta para a idolatria. Precisa de um libertador que permanece para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Isso está no livro de Juízes. Ruth é desse período. Então vem a monarquia. Aquela nação agora se torna um reino. Primeiro, Saul reina sobre o povo, mas Saul foi um rei que não obedeceu a palavra de Deus, cujo coração não estava no Senhor, pelo que Deus o rejeitou e colocou um rei segundo o seu coração. Davi, o grande rei de Israel, que, auxiliado pelo Senhor, ou debaixo do controle do Senhor, faz com que o reino de Israel avance sobre as nações vizinhas e os povos sejam subjugados. Israel se torna uma potência mundial. E a esse rei Deus promete, faz uma aliança e promete: um dos teus descendentes vai se assentar no teu trono e ele vai reinar para sempre. Então nós já estamos, sobre o Messias nós já sabemos, ele vai ser descendente da mulher. Ele vai ser descendente de Abraão. Por meio dele os povos serão abençoados. E ele será um rei eterno. Aí nós temos os livros de 1 Samuel até 2 Crônicas. Mas ainda nesse período, o reino, por causa da idolatria de Salomão, que é o filho de Davi, o próximo rei, o reino se divide depois da morte de Salomão. 10 tribos para lá, 2 tribos para cá, Judá e Benjamim. A descendência de Davi continua em Judá, e lá outro rei assume o trono. O reino do norte só teve reis maus. O reino do sul, Judá e Benjamim, tiveram reis bons, mas nem sempre. E o rei era classificado como bom ou não. Se você ler os livros de reis e os livros de crônicas, se ele levava o povo a adorar a Deus ou se ele levava o povo à idolatria. Fulano foi um bom rei porque adorou ao Senhor, conduziu Israel à adoração ao Senhor. Fulano de tal foi um rei mau, fez o que era mal perante o Senhor, levou o povo à idolatria. Então, ser rei bom ou mau dependia do relacionamento com Deus e como ele conduzia o povo, se nos caminhos do Senhor ou não. E um rei após o outro, mas todos esses reis apontavam para um fato: Israel precisa de um rei permanente, um rei fiel, alguém que conduz o povo do Senhor nos caminhos do Senhor. Um rei que não passe, um rei que permaneça. Apontavam para Cristo. O reino do norte só teve reis ruins, por isso foi o primeiro a ser levado para o cativeiro. A Assíria veio e levou aquele povo para o cativeiro, espalhou aquele povo entre os outros povos e essas tribos se perderam. Judá, 100 anos depois, por causa do mesmo pecado, idolatria, dá as costas para o Senhor, é levado também pela Babilônia, mas é colocado num só lugar,
não é dissipado e permanece ali. E Deus, na sua graça, mesmo no contexto de juízo ou de disciplina do Senhor sobre o seu povo, por causa da idolatria, da desobediência à palavra de Deus, Deus levanta os seus profetas para trazer ao povo a esperança de um dia. Não simplesmente ele mandaria um libertador humano, mas ele próprio iria estar com o seu povo. Ele próprio estaria com o seu povo. Viria um momento em que ele mesmo conduziria o seu rebanho, que haveria uma nova aliança, que ele imprimiria a lei no coração do seu povo, e que o povo então iria experimentar um tempo glorioso. Isso nós vemos nos profetas, tanto nos maiores quanto nos menores. O povo volta, segundo a palavra de Deus. Deus, na sua graça e misericórdia, conforme ele tinha prometido por meio de Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos, ao final desse período, Deus traz o seu povo de volta à terra prometida. E o povo volta na esperança de que agora nós vamos provar as promessas do Senhor, agora nós vamos ter um período glorioso. No entanto, não foi assim. O povo continuou pobre, continuou sob o domínio de outros povos, no caso de um povo específico. Mas Deus mesmo ali, novamente, através dos seus profetas, Zacarias, Ageu e Malaquias. O retorno do povo está registrado em Esdras e Neemias. Através desses profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, Deus fala de um tempo futuro. Fala do tempo glorioso, do tempo do Messias, do tempo da nova aliança. E a palavra de Deus do Antigo Testamento termina com essa expectativa da vinda do Messias, o Deus encarnado, que haveria de redimir o seu povo de uma maneira definitiva, aquele que seria, na expressão máxima dessas palavras, o profeta, o sacerdote e o grande rei, que haveria de redimir Israel e unir a Israel os gentios, formando um só povo, a sua igreja. Mas antes disso, vem um período de 400 anos, em que Deus silencia, nenhuma voz profética, nenhuma palavra de Deus, embora Deus continue dirigindo e governando todas as coisas, e preparando o mundo para a chegada do Messias. Percebam como Deus, ele governa todas as coisas. Alexandre o Grande, que era macedônio, mas foi educado aos pés de Aristóteles, aquele grande filósofo grego. Ele, quando ele domina o mundo, Alexandre, ele espalha a cultura helênica, ou a cultura grega sobre o mundo antigo. De maneira que o mundo, ele passa a falar, tem uma língua agora que é universal, é o grego. Deus está no controle disso. Por quê? Porque isso vai facilitar muito quando o evangelho for propagado para o mundo. Os apóstolos e os seus auxiliares, os pregadores do evangelho podem ir para qualquer parte daquele mundo antigo e eles podem se comunicar, porque tem uma língua universal. Os judeus, como eu disse, eles foram espalhados. Primeiro as tribos do norte, depois as tribos do sul foram levadas. E nesse período eles se espalharam, que a Bíblia chama de dispersão. E com isso eles, por onde eles vão formando sinagogas, que são locais de reuniões. E eles vão espalhando a esperança do Messias. Lembram que quando Jesus nasceu, vem 3 homens para trazer presente, vem do Oriente distante. Como foi que eles ficaram sabendo? A esperança messiânica que tinha sido espalhada pelos judeus. Porque Deus está controlando e preparando o mundo. Quando Cristo vem, a Bíblia diz que ele veio na plenitude do tempo. Talvez alguém pense, rapaz, seria bom se Cristo tivesse vindo hoje. Tem internet, avião, tem chamada de vídeo que você fala com uma pessoa lá no Japão. Não, a plenitude do tempo era aquela. Deus preparou o mundo para a chegada do seu Filho.
E tem mais o Império Romano. O Império Romano, antes de Cristo, ele se torna um império mundial. Ele domina os povos com mão de ferro, com muito poder. E ele cria o quê? Estruturas, boas estradas. Eles varrem os piratas dos mares. De maneira que aqueles que são pregadores, os apóstolos e os demais pregadores, eles podem ir de um lugar para o outro dentro do Império Romano com tranquilidade, porque tem boas estradas. Porque no mar tem tranquilidade. É a Pax Romana que o Império estabeleceu. Quem estava por trás de tudo isso? Deus, governando os povos. Nós chamamos isso de período interbíblico. O último profeta no Antigo Testamento, Malaquias. A primeira revelação de Deus que vem no Novo Testamento, ou aquele primeiro profeta, João Batista. 400 anos separam esses dois. Nesse período interbíblico, Deus está governando e preparando o mundo para a chegada do Messias, para começar a cumprir as suas promessas gloriosas. E aí um dia, e agora nós vamos entrar no Novo Testamento. A história está continuando. Um dia, o Senhor envia o seu anjo a uma jovem dizendo: você vai ficar grávida. E ela diz: mas como assim? Eu não tenho relação com homem algum. O Espírito Santo vem sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. E o que nascerá de ti é o Filho de Deus. Ele vai cumprir a promessa que ele fez a Davi, de que o seu descendente se assentaria no seu trono e reinaria para sempre. Está lá em Lucas capítulo 2. 1 ou 2, se eu não estiver enganado. Então, o que acontece? E aí, João Batista começa a pregar o evangelho. Arrependei-vos, chamando o povo ao arrependimento, preparando o caminho do Senhor, conforme Deus havia prometido através de Malaquias. O Senhor Jesus Cristo então aparece em cena. O eterno Filho de Deus, que é Deus igual ao Pai, desce da sua glória, assume a nossa natureza, torna-se como um de nós, para cumprir a vontade do Pai, a saber, realizar a obra necessária para a salvação dos eleitos de Deus, que é a nova humanidade, e para redimir o próprio universo, a criação inteira da presença e dos efeitos do pecado. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele prega o evangelho, ele cura pessoas, ele anuncia o reino, ele vive uma vida de perfeita obediência. O Messias chegou. E agora é o momento de Israel perceber isso, de Israel abraçar o seu Messias. A esperança de Israel chegou, e agora é o momento do povo abraçar o Senhor e assim viver em glória com o Redentor. Mas não, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A maioria dos judeus, inclusive a própria liderança, rejeitaram o Messias e foram os culpados da morte do Messias na cruz, embora cumprindo sem saber o plano eterno de Deus. Como diz a palavra do Senhor em Atos, Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gente de Israel se uniram para matar o Senhor, para fazer tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. A soberania grandiosa de Deus, governando todos os acontecimentos. Cristo morre de fato na cruz, como Deus tinha determinado na eternidade, anunciado através dos profetas, por exemplo, Isaías, que viveu 750 anos antes de Cristo. Leia Isaías 53. Parece que Isaías presenciou a cruz, porque ele vai descrevendo quem era o Messias. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele se tornou homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele foi contado com os transgressores. Fala até do túmulo, mas ele foi sepultado no túmulo do justo, do rico. Ele derramou a sua alma na morte. Isaías 53, parece que ele estava lá, mas não estava. Mas o Espírito que o inspirou sabia do que ia acontecer. O Senhor Jesus morre na cruz. E talvez alguém possa pensar, chegou ao fim. Mas a palavra de Deus descreve a morte de Cristo como uma vitória. Foi na cruz que ele esmagou a serpente. Colossenses capítulo 2 vai nos mostrar que na cruz o Senhor Jesus expôs Satanás e as suas hortes ao escândalo público, que ele despojou os principados e potestades. E a cena lá, pensa naquela cena de gladiador. Um gladiador, quem já assistiu o Gladiador aqui? Eu gosto muito daquele filme. Gosto muito. O gladiador. Então, pense num gladiador poderoso. O outro está ali. Esse gladiador vai lá, despoja, tira todas as armas, vence esse indivíduo e sai arrastando aqui. E a galera só olhando lá de cima e aplaudindo. Essa é a cena que Jesus fez com Satanás na cruz do Calvário. Diz lá que ele despojou os principados e potestades na cruz. E ali na cruz ele vence o pecado, aquilo que nem eu nem você pode vencer. Ele vence na cruz, ele se manifestou para destruir o pecado. Ele levou na cruz, a Bíblia nos diz, ele levou na cruz, nos diz lá que ele carregou no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele foi sepultado, o que prova que de fato ele morreu. Mas como diz a Bíblia, a morte não teve o poder de mantê-lo ali. Ao terceiro dia ele ressuscita gloriosamente. Ele quebra os grilhões da morte e ressuscita gloriosamente. Não mais com um corpo que envelhece, que adoece, que está sujeito à fraqueza e à morte, mas agora com um corpo glorificado, revestido de imortalidade e de incorruptibilidade. Gloriosamente, esse foi um fato em que os apóstolos vão pregar de uma maneira poderosa. Ele ressuscitou dos mortos. Pedro vai dizer, vocês mataram o Senhor da glória, mas Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. E Paulo vai dizer, para que todo joelho se dobre diante do Senhor e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E depois de ressurreto, glorioso, a profecia de Daniel começa a se cumprir, porque Daniel viu o ancião de dias, e como filho do homem, recebendo poder para governar as nações. Jesus reúne os seus discípulos, e ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século. E assim terminam os evangelhos. Os discípulos ficam em Jerusalém, esperando o cumprimento da promessa de Deus através dos profetas e da promessa do próprio Cristo, antes de saírem para o cumprimento da missão. E então, num dia determinado, no dia de uma grande festa, em que Jerusalém está fervilhando de pessoas, parecendo um formigueiro, o Senhor derrama
o Senhor Jesus Cristo, glorioso, exaltado, que ascendeu aos céus, que se assentou à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, derrama o seu Espírito sobre toda a sua igreja. E eles são então revestidos de poder. Derrama o seu Espírito para dar à igreja dons espirituais, para dar poder a esse povo, que é um povo fraco, pequeno, mas agora revestido do Espírito, eles vão transtornar o mundo com a pregação do Evangelho. E naquele mesmo dia, um deles prega de maneira poderosa, de modo que quase 3.000 pessoas são convertidas. Nós estamos aí em qual livro? Na história? Atos dos Apóstolos. E não demora muito tempo, eles saem de Jerusalém, conforme o itinerário estabelecido pelo próprio Cristo. Jerusalém, vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E aí eles vão toda a Judéia, em virtude de uma perseguição, porque a igreja estava muito ali, mas o Senhor faz vir uma perseguição e então eles vão para toda Samaria, toda a Judéia, Samaria, até os confins do Império Romano. E aí nós vamos ter a conversão do apóstolo Paulo, ele que vai ser o grande missionário do primeiro século e talvez de toda a história, e leva o evangelho com a sua equipe missionária às partes mais diferentes do Império Romano, plantando igrejas e o reino de Deus avançando sobre aquele império. E Atos termina com a própria capital do império sendo alcançada. Paulo ali, pregando o evangelho. E dali então o evangelho tem sido levado às mais diferentes nações, aos mais diferentes povos. Os apóstolos e os seus auxiliares então vão escrever agora cartas, interpretando toda a Escritura à luz dos eventos do Redentor, orientando as igrejas para corrigir problemas, dar direcionamentos, a fim de que as igrejas sejam edificadas, sejam corrigidas, sejam santificadas e leve o evangelho aos mais diferentes lugares. Mas a história ainda não terminou. O Senhor Deus, na sua graça e misericórdia, revela ao apóstolo João coisas que iriam acontecer naquele período, coisas que iriam acontecer no decorrer de toda a história e coisas que aconteceriam no futuro distante, inclusive a respeito da vinda de Cristo e da própria eternidade futura. E aí nós temos o livro de Apocalipse, que foi escrito exatamente para encorajar o povo, foi escrito exatamente para encorajar a igreja, para que ela fosse perseverante, para que ela não desistisse, mesmo em face das perseguições, das dificuldades, porque aquele a quem nós servimos, o descendente da mulher, o descendente de Abraão, o descendente de Davi, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele está no controle de todas as coisas. Embora muitas vezes não pareça, mas ele está no controle de todas as coisas, conduzindo a história para o fim que ele mesmo determinou, de maneira que todos os inimigos serão subjugados, inclusive a própria morte, de maneira que todos os eleitos de Deus serão salvos e haverá uma nova humanidade, de maneira que o inimigo das nossas almas será lançado no lago de fogo e enxofre e será atormentado para todo sempre. E que haverá novos céus e nova terra nos quais habita a justiça, porque ele vai redimir esse mundo da presença e dos efeitos do pecado. E a história termina com Deus descendo da sua glória e fazendo o seu tabernáculo entre os homens. Agora uma nova humanidade redimida, purificada do poder, dos efeitos e da presença do pecado. Numa nova criação, novos céus e nova terra, em que não há mais maldição, em que não haverá mais infelicidade, tristeza ou frustração, mas plena e permanente e eterna felicidade. Porque a Bíblia diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima.
porque não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais morte. Todas as coisas passaram. Tudo se fez novo. E então o povo viverá com o Senhor para sempre em glória. Uma nova humanidade. Uma multidão tão grandiosa que a Bíblia diz que não se pode contar. Pessoas de todos os povos, línguas e nações, lavados no sangue do Cordeiro, adorando aquele que se assenta no trono e o Cordeiro. Na nova Jerusalém, na nova criação. Assim termina a história. Que narrativa maravilhosa da palavra de Deus. Começa Deus criando o universo. Deus com a humanidade no jardim, uma humanidade apenas composta de 2 pessoas. E termina a história numa cidade, com uma multidão que não se pode contar. A progressão. E tudo isso por causa daquilo que Deus faz. Irmãos, nós não vamos ter tempo para falar tudo que nós gostaríamos, mas vamos pensar um pouquinho nessa história, alguns aspectos. Vamos lá. Essa história, ela tem 4 grandes eventos que cobrem toda a Bíblia: a criação, a queda, a redenção e a consumação. E isso explica tudo, irmãos. Esses 4 eventos, eles são centrais nessa grande história. Então vamos lá. Só me atualizem. Eu ainda não me acostumei. Até que hora eu tenho? 10h15. Então vamos lá, rapidinho. Então nós temos aí a criação, aí nós temos a origem do universo, como tudo começou, a origem da natureza humana e o que é a natureza humana, os mandatos criacionais, mandato espiritual, relação do homem com Deus, mandato social, relação de uns para com os outros, mandato criacional, como o homem desenvolve a criação. Nós temos aí a queda, explica o que há de errado com o mundo, por que há tanta desgraça no mundo, há tanta coisa ruim, por causa do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque o homem se rebelou contra Deus, explica o que há de errado com o mundo e reclama por um redentor, exige que haja um redentor, porque senão tudo vai se perder. E esse redentor é enviado por Deus, é o Senhor Jesus Cristo, que redime toda a humanidade, que redime toda a humanidade eleita, todos aqueles a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo, e haverá uma nova humanidade. Ele vai subjugar todos os seus inimigos no final. Então nós temos a consumação quando Deus... Então isso explica o futuro. Tem muita gente que quer saber do futuro, né? Vai em vidente, isso e aquilo outro. A Bíblia nos revela o futuro. Aquilo que Deus queria que nós soubéssemos está na Bíblia. Não vá a vidente não, vá para a Bíblia. Na Bíblia revela o que nós precisamos saber. E que é necessário para que nós vivamos com perseverança neste mundo e glorifiquemos a Deus. Está na Bíblia. Ele revelou. Aquele que não só decretou, mas como vai fazer com que todas as coisas aconteçam. Está na Bíblia. Então é a consumação. O que mais que nós temos nessa história, meus irmãos? Vamos lá. Essa história ela está dividida em 2 grandes partes, Antigo e Novo Testamento. Nessa história, a lei e graça. Lei são os mandamentos de Deus, tudo que Deus exige de nós. Graça, todos os atos redentores, especialmente aqueles em Cristo Jesus para a redenção de pecadores. Essa história, meus irmãos, quem é o grande protagonista? A grande história, o grande protagonista da Bíblia, não somos nós, não é a humanidade, irmãos. A Bíblia não é acerca do que nós fazemos. A Bíblia é acerca do que Deus fez. Acerca do que Deus fez. Ele trouxe o mundo à existência por meio do seu Filho. Nós nos rebelamos contra o Criador. Mas esse Deus, ele não desiste, ele vai agindo e a narrativa bíblica vai mostrando como ele vai fazendo tudo para redimir uma nova humanidade e restaurar o próprio universo. Ele é o protagonista. A Bíblia é sobre Deus, é a história de Deus. Todas as histórias, história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, seja lá de quem foi a nossa própria história, se encaixa
dentro da história de Deus. Todas as histórias se encaixam dentro da grande história, a história de Deus. Essa grande história tem como propósitos a salvação dos eleitos de Deus. Por que Deus registrou essa história e deixou para nós? Para que o seu povo fosse salvo no decorrer da história, fosse edificado, para que o seu povo soubesse como adorá-lo, como servi-lo, como agradar a ele próprio. Foi dada para o avanço do reino de Deus e, sobretudo, para a glória, que tudo isso resultasse em glória e louvor ao seu santo nome. Vamos então às aplicações para a gente encerrar. Então, meus irmãos, nós devemos começar da nossa parte com oração, pedindo a Deus a iluminação do Espírito, para que nós possamos compreender esse livro maravilhoso, como fez o salmista que diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Muitas pessoas leem a Bíblia e acham chato, não conseguem prosseguir e não têm prazer. Estão com os olhos vendados, não percebem a beleza. É bem verdade, tem textos que são difíceis, quando você chega naquelas genealogias e nomes difíceis, diferentes e feios. Mas, no geral, a Bíblia é bela e maravilhosa. Peça para Deus, peçamos: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple. Veja que a palavra de Deus vai dizer que os judeus eles não viam Jesus como o Messias porque estava posto um véu sobre o coração deles. E eles não conseguiam ver. A mesma coisa acontece hoje, muitas pessoas não veem. Olham e não veem. Peçamos: desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. E peçamos isso aqui, meus irmãos, para que nós contemplemos a glória do nosso Salvador, aquilo que Deus fez e que está registrado aí por meio do seu Filho bendito Jesus Cristo, aquilo que ele fez. Vejam que a Bíblia diz assim: a seguir, observem aqui, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, e estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lembra que eu disse que a Bíblia está dividida lá em hebraico, ela se divide em 3 blocos? Jesus está dizendo que tudo o que está escrito a respeito dele, estava acontecendo ali. Em todas as escrituras, o que estava escrito estava acontecendo. E o que é que ele fez? Abriu-lhes o entendimento para que compreendessem a escritura. Aqui é quando os discípulos, depois da ressurreição, os discípulos ainda não estão compreendendo o que está acontecendo. Jesus disse: meus queridos, o que está acontecendo é aquilo que as escrituras dizem, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E Jesus então abre o coração deles, ilumina-os. Nós estudamos sobre iluminação, para que eles vejam e contemplem a glória de Cristo. Jesus disse para os fariseus: vocês examinam as escrituras, pensando que nelas está a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O protagonista da história é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A ênfase é na pessoa do Filho. Toda a escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Muitas pessoas pensam que Cristo é só do Novo Testamento. Como foi que os apóstolos pregaram Cristo? Com as escrituras do Antigo Testamento. Veja o caso de Filipe, que começando em Isaías e por toda a escritura, expôs a Cristo para o eunuco. Ó o Senhor Jesus Cristo, tudo que de mim está escrito nos salmos, na lei, nos profetas e nos salmos. Ele é o conteúdo das escrituras. Senhor, abra os nossos olhos para que nós contemplemos a glória do teu Filho bendito Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso clamor, para que nós contemplemos as maravilhas da tua palavra. Amém. Alguma pergunta, irmãos? Nós ainda temos 10 minutos.
Foi gravado? Foi gravado. Louvado seja Deus pela sua graça para conosco. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela tua bondade para conosco. E mais alguma questão, irmãos? Irmã Maria? Ah, certo. É porque eu falei de João Batista. Não foi de João o evangelista, o apóstolo, mas de João Batista. Porque aí, na verdade, na sequência cronológica dos livros, provavelmente o primeiro que foi escrito dos evangelhos foi Marcos, provavelmente. Mas na ordem que aparece na nossa Bíblia, é Mateus, Marcos e Lucas. Mas eles estão aí próximos do mesmo período, tá bom? Então, primeiro eu falei profeta. Então, o primeiro livro, o último livro do profeta Malaquias. Aí nós temos o que começa o Novo Testamento, vamos dizer assim, o primeiro é Mateus. Então, segue essa ordem em termos de ordem como aparece na Bíblia, tá bom? Ordem como aparece na Bíblia. Mas é importante entender que a ordem que aparece na Bíblia nem sempre é a ordem cronológica. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, ela foi Gálatas, 1 Tessalonicenses foram cartas que foram escritas antes dos evangelhos, provavelmente. A senhora está entendendo? Elas foram escritas antes, mas a organização na nossa Bíblia, ela não corresponde a uma ordem cronológica, mas uma ordem temática, tá bom? Então, nós temos os 4 evangelhos primeiro, aí nós temos Atos, que também por assim dizer, é o segundo volume do evangelho de Lucas, e aí nós temos as cartas paulinas, então ela segue uma ordem temática e não uma ordem cronológica. Não sei se ficou claro, irmã. Tá bom. Então, alguns dizem, alguns estudiosos falam de Jó do mesmo período de Abraão, ou dos patriarcas, um pouco depois, porque naquele tempo ainda não tinha ordem sacerdotal. Ele mesmo funciona como sacerdote no seu lar, então ele viveu no período dos patriarcas. Vamos orar, encerrando? Alguém tinha alguma outra pergunta? Então, se não, vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, como ela é maravilhosa. Senhor Deus, desvenda os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua palavra. Desvenda os nossos olhos para que, lendo a tua palavra, nós possamos contemplar a glória do teu Filho bendito Jesus Cristo e tudo que o Senhor fez para a nossa redenção. De maneira que isso nos leve à adoração sincera, verdadeira ao Senhor, a uma vida de obediência, de santidade para o teu louvor e glória. Ó Senhor Deus, seja conosco, abençoa-nos, guarda-nos, proteja-nos, livra-nos do mal. Nós te imploramos, no nome de Jesus. Amém. Palavra